E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Hoje um podcast um pouco mais rápido, apenas para a gente repercutir algumas notícias esportivas, né, que aconteceram aí nas últimas horas, né? A liberdade provisória do Daniel Alves, o STJ vai julgar aí a condenação do Robinho. E essa notícia aqui que pegou, não diria que pegou muita gente de surpresa, né? Mas a mim surpreende, tá? A mim surpreende. É óbvio que a gente entende contextos, resultados ruins, relação estremecida com a torcida, mas a gente não pode esquecer as últimas temporadas do Atlético Mineiro e o que fez o Felipão ao final da temporada do ano passado, né? Então, se a gente considerar todo esse pacote, né, e olhar para essa decisão, que pode acontecer, ainda não está sacramentada, tá? Ainda não tá, ainda não bateram o martelo. É um, é um boato muito forte que está acontecendo ali nos bastidores de Belo Horizonte e a gente fica no aguardo, né, da confirmação se vai ser efetivado ou não. Fato é que o momento de fato, assim, o fato é que o momento de fato, né, de fato, assim, se for para trocar o treinador, esse é o melhor momento. Agora, assim, concordo com essa troca de treinador? Aí são outras coisas. E a gente vai discutir um pouquinho aqui, né? Rapidamente aqui, tá bom? Vamos chegar lá, tá? Vamos chegar lá. Vamos passar pela agenda de jogos, né? Porque na terça-feira a gente teve rodada de alguns estaduais e também do Campeonato Brasileiro Feminino, hein? São Paulo vencendo por 4-0 o Avaí Kinderman, Ferroviária aqui. Quem não sabe, né? Para quem não acompanha muito o futebol feminino, a Ferroviária tem uma bela equipe, né? É muito bem estruturada a equipe de futebol feminino da Ferroviária. E o Cruzeiro vencendo o Flamengo aqui, 2-1, tá? Segunda rodada apenas. Eu ia trazer até a tabela, mas o São Paulo lidera, né? Esse momento. Vamos trazer também, né? Para que custa, né? Já estamos aqui mesmo. São Paulo lidera neste momento o campeonato brasileiro, mas apenas a segunda rodada, né? A segunda rodada começou na terça, a gente vai ter a sequência já hoje, né? Então, muita coisa pode mexer, algumas coisas podem mudar, né? Se a gente pegar algumas equipes que têm 3 pontos, podem chegar a 6 pontos, e aí, né, reassumir o topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos lá. Vamos para a notícia do dia, uma das notícias do dia, tá? Globoesporte.com, esqueci de deixar os créditos, né? Mas antes tarde do que nunca, a matéria é por Laura Rezende. Após reunião, diretoria do Galo decidiu pelo fim do contrato com o treinador gaúcho na parada para a data FIFA, né? E antes da decisão do Campeonato Mineiro. Então, assim, bom, vamos lá, deixa eu trazer, vamos ler alguns cortes aqui do artigo da Laura Rezende, trazer alguns. Momento que Felipão conversará. Após 3 dias de folga, o Galo se apresenta na cidade do Galo nesta quarta-feira. Momento que Felipão conversará com a diretoria para acertar a saída. Pelo que apurou o GE, a multa é de 3 meses de trabalho. Tá? Um clube que já tem uma dívida que beira quase 2 bilhões. Não sei qual é o salário exato do Felipão, mas não deve ser pouca coisa, né? E com o elenco que tem, né? Jogadores muito valiosos que custam muito, né? Oneram muito a folha salarial. Eu não acho que é qualquer dinheirinho, mas enfim, cada um sabe o que faz. Após derrota para o América, né? Teve aquela derrota, acabou se classificando pelo resultado do primeiro jogo. Outro ponto que pesou muito a relação do Felipão com a torcida e com a imprensa, né? O Felipão é um cara muito ácido. A gente já viu em vários episódios onde essa relação do treinador com a imprensa, ele meio. Não é que ele tendencia, não é que ele tendencia, mas se isso não vem associado a, a resultados, é muito complicado, né? A gente pega, por exemplo, o Thiago Nunes no Botafogo, né? Sempre é muito irônico, com muitos comentários fora de hora, mal colocados. Tem que saber a hora de falar algumas coisas, né? Eu não acho que você tem que também sair explanando tudo, mas você tem os momentos corretos de falar alguma coisa, né? O ano passado a gente falou muito, os anos anteriores, incluindo o ano passado, a gente falou muito isso em relação ao Rogério Ceni no São Paulo. Tem horas e horas em que você tem que falar certas coisas, e o Felipão a mesma coisa, né? Tem horas e horas para falar alguma coisa, né? No final do ano passado, quando o Galo chegou até a
chavecar ali o título do Campeonato Brasileiro em dado momento, o Felipão podia falar o que ele quisesse, né? Só que aí com o início do Campeonato Estadual, a gente sabe que o início do Galo, se a gente pegar os últimos anos, não é um início avassalador, né? Algumas vezes, alguns resultados, algumas goleadas, mas não é um início avassalador, é só a gente pegar o ano passado com o Kudê, né? Então o Felipão, ele chega na equipe, né, com a Libertadores rolando, foi um cara que foi contratado, eu acho que por estilo paizão, estilo copeiro, para ajudar o Galo a avançar na competição, na Libertadores, acabou eliminado pelo Palmeiras mais uma vez, mas vendeu muito caro, mesmo com o Felipão chegando há pouquíssimo tempo, o Galo vendeu muito caro, né? O início do trabalho do Felipão no Campeonato Brasileiro foi pavoroso, eu até achei que ele fosse cair, ele não caiu, e em dado momento, como eu falei, o Atlético Mineiro flertou com o título do Campeonato Brasileiro. Depois desandou um pouquinho, normal, né? Era muito difícil você manter uma regularidade da forma como o Galo estava mantendo. Se talvez não tivesse perdido tantos pontos no início do trabalho do Felipão, talvez brigasse de fato pelo título do Campeonato Brasileiro, tá? O treinador já chegou a xingar um torcedor na saída do aeroporto, tinha vínculo com o Galo até o fim deste ano. No total, disputou 41 partidas, conquistando 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas, né? Não é um aproveitamento dos melhores, tá? Aqui tá o início, né? A chegada do Felipão, o início de temporada e tudo mais. Fica o convite para você, torcedor. Torcedor do Galo não preciso nem falar, né? Já sabe muito bem qual é a situação do Felipão, mas qualquer outro torcedor, fica o convite aqui, né, para acompanhar um pouquinho mais, né, da trajetória e o que levou a diretoria do Galo a tomar essa decisão. Gente, minha opinião pessoal, assim, é muito difícil, eu sempre falo aqui, cara, é muito difícil você falar de treinadores de outras equipes, né? Porque é muito fácil você falar assim, ah, não, tem que bancar, né? É muito fácil para qualquer um que não torce para essa equipe ficar falando, não, tem que bancar, é planejamento, né? Por isso que o futebol brasileiro não vai para frente. E eu sempre cito um episódio que aconteceu no Mesa Redonda, um episódio ali, uma rusga, né? Uma discussão um pouquinho mais acalorada entre o Barolo e o Celso, né? No Mesa Redonda. E naquela altura, assim, acho que o Fernando Diniz estava no programa. E, cara, assim, o Barolo nem chegou a falar da saída do Diniz. E o Celso, ele, né, se inflamou ali num dado momento. Ah, né, trocar de treinador, tem que ter planejamento e tal. E o Barolo falou assim, cara, quando é seu time, né, que é o Corinthians no caso, o Barolo é São Paulino, ele falou, você fala que precisa de um fato novo, né? Quando é o meu, tem que ter sequência, tem que ter respaldo, tem que ter trabalho, né? Então, assim, se você não viu, eu faço convite para você procurar. E aquilo me marcou muito, assim, porque eu falei, cara, de fato, assim, quando você falar da sua equipe, o torcedor, né? Pô, o torcedor tá vendo o que tá acontecendo. Ele acompanha o dia a dia do clube. Ele sabe mais que qualquer outro torcedor e às vezes até mais que alguns jornalistas o que está acontecendo nos bastidores, né? E se de fato é necessário um fato novo, porque muitas vezes, na na maioria esmagadora das vezes, eu diria, o torcedor pede para o treinador sair por uma questão de resultados, né? E o torcedor, ele é resultadista. Então, assim, é difícil, assim, eu vi aqui falar, pô, tem que bancar, né? Tem que bancar. Já falei, não concordo, mas assim, é difícil ficar falando, pô, tem que bancar porque não sou torcedor, eu não tá mexendo com a minha paixão, não tá mexendo com o meu coração, né? Como é que eu vou falar que, pô, tem que bancar o Felipão? Se, pô, já xinga torcedor, tem uma relação difícil com a imprensa, e a imprensa, querendo ou não, sendo hostilizada, entre aspas, ela também não vai tecer elogios ao Felipão, né? E a imprensa é o maior meio de ligação entre o treinador e o torcedor, né? Querendo ou não, estou falando que a imprensa é tendenciosa, mas ela não vai ser amigável, né? Em algumas perguntas, em alguns comentários, né? Então, assim, eu entendo tudo isso. Eu entendo tudo isso. E o rendimento ele não contribui. Agora, assim, o que eu, assim, pro torcedor mais isso não só para o torcedor do Galo, tá? Para qualquer torcedor. Para aquele torcedor um pouco mais
ponderado, talvez, mais comedido. Não que não, todos não sejam, acho que todos os torcedores são ponderados. É porque mexe com muita paixão. Mas para aqueles um pouco mais comedidos, né? Um pouco mais moderados, essa é a palavra, né? Não ponderado. Acho que ponderado todo mundo é. Todo mundo não, a maioria. Mas moderados, né? Moderados, que vê a coisa pegando fogo e fala: calma, gente, vamos ver com calma, né? Para esse torcedor. Pega as últimas temporadas do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro, nas últimas temporadas, sempre perdeu o treinador no início da temporada. Sempre. Por diversas razões. Ou demissão, ou porque o cara quis sair. Sempre. Sempre. Início de temporada. Então você faz uma pré-temporada, né? Você planeja, treina, os atletas, né? Eles começam a entender o trabalho do treinador, todo mundo começa a aprender esquemas táticos, entende como é que os comportamentos táticos, né? Na defesa, no ataque, no meio-campo, e de repente vamos trocar o trabalho, né? Por uma série de fatores, né? O Kudê, eu entendo o ano passado que se tornou insustentável, né? Mas enfim, isso é outros 500. Só tô falando assim, qual que é o fato? O fato é que o Kudê saiu. Fato é que o Kudê saiu. E agora o Felipão possivelmente vai sair, né? E na temporada anterior foi, cara, assim, uma série de situações, tá? Uma série de repetições. E nos últimos anos, tá? Nos últimos anos, o Galo vem, assim, o Galo sempre é colocado no hall dos favoritos, mas não vem conquistando. Tirando o Campeonato Mineiro, que obviamente é um grande título, um título de grande prestígio, mas assim, a nível nacional e internacional, o Galo não vem disputando. E não é que assim, tá chegando perto de disputar. Não, não tá chegando nem perto de disputar. Se a gente pegar o ano passado, em dado momento, é o que eu falei, flertou com o Campeonato Brasileiro, mas no final não disputou o título do Campeonato Brasileiro, né? Não chegou a disputar o título do Campeonato, não disputou a Copa do Brasil, não chegou perto de disputar a Libertadores da América. Então são esses pontos que assim, a gente vê uma repetição, né? A gente fala, pô, a gente olha o que tá acontecendo e fala, é um déjà vu. Porque, cara, você precisa de talvez uma cagada para acontecer o que aconteceu, por exemplo, no Palmeiras. Vamos pegar o equipe que recentemente foi bicampeã brasileira e bicampeã da América. O Abel chegou sendo bicampeão da América. Isso é uma cagada, assim. Não estou falando que o trabalho do Abel foi uma cagada, assim, mas é muito difícil o treinador cair lá, cair como uma luva, os jogadores abraçarem, aceitarem o estilo do treinador e as coisas começarem a dar certo. Assim, no futebol brasileiro é muito experimental, né? É muito experimental. Vamos ficar tentando, vamos ficar tentando, vamos ficar tentando, que uma hora dá certo. Foi-se esse tempo. Eu acho que esse tempo já foi, tá? Ah, mas existem exceções, óbvio, né? O São Paulo, por exemplo, chegou o Dorival Júnior, conquistou o título da Copa do Brasil, né? Mas você vê que vai ficando cada vez mais difícil. Por que o São Paulo conseguiu conquistar a Copa do Brasil? Tinha uma série de jogadores, né? De razoável para bom. Tinha um excelente treinador, se não o melhor treinador brasileiro em atividade hoje, que é o Dorival Júnior. E uma equipe que tem estrutura, que tem torcida gigantesca e tudo mais. Mas você vê que vai ficando cada vez mais difícil. Você tem um Flamengo, que tem o elenco que a gente considera como sendo o melhor das Américas, né? Talvez tirando a América do Norte ali, né? Os Estados Unidos, a Major League, que tem os grandes craques, né? Lionel Messi, por exemplo. Aí é uma exceção. Mas se a gente pegar da América do Sul, pelo menos, assim, o Flamengo tem o melhor elenco disparado, né? É uma questão de encontrar um bom treinador ou um excelente treinador. E eu acho que encontrou. O Palmeiras tem um excelente elenco e talvez o melhor treinador em atividade no Brasil nos últimos anos, que é o Abel Ferreira. Então, assim, você vê que vai ficando cada vez mais difícil você ficar trocando treinador de forma experimental e querer ganhar título. Vai ficando difícil, porque essas equipes que estão na ponta, pô, elas estão organizadas em certo nível. Você pode falar que o Flamengo não tem planejamento? Pode até falar, mas o elenco, ele é diferenciadíssimo. Ele é diferenciadíssimo. É um elenco muito mais forte que o do Galo, por exemplo. Que dá pra competir, hein? Que dá pra bater de frente. Mas assim, tem time titular, time reserva que bate de frente com qualquer um. Então você vê que vai. Essa coisa do experimental aconteceu com o São Paulo, legal, é o que eu falei, mas é importante a gente contextualizar as situações, né? O São Paulo estava com um time fraquíssimo, com um elenco fraquíssimo? Não.
O Rogério Ceni tinha reformulado aquele elenco no início da temporada. Enfraqueceu tecnicamente em relação à temporada imediatamente anterior? A gente entendia que sim. Mas não era um time ruim. Não era um time meia boca. E aí contrata o melhor treinador brasileiro, na minha opinião, hoje, tá? Que sabe trabalhar com pouquíssimo tempo de trabalho, tem estrutura, gestão mostrando uma cara mais séria, torcida apaixonada, lotando o estádio todo jogo. Então, assim, a gente tem que contextualizar. Pô, mas você tá falando que o Galo não tem essa capacidade? Óbvio que tem. É óbvio que tem. Só que eu tô falando, esses episódios vão ficar cada vez mais raros. Assim, o São Paulo encontrou um excelente treinador. Ele encontrou um treinador bom. Encontrou um excelente treinador. Tava aí disponível no mercado. Na época, o treinador, né? O atual, na época, tá? O atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Flamengo. Estava disponível no mercado, àquela altura, o treinador campeão da América e campeão da Copa do Brasil. Isso é pouca merda? Não. Isso é muita coisa. Isso é muito grande. Quem que está disponível hoje? Você olha e fala, pô, esse cara vai vir e vai dar jeito. Por isso que eu falo assim, é importante uma reflexão de olhar o que foram as últimas temporadas e como terminou as últimas temporadas, porque para mim parece um círculo vicioso, né? Parece um círculo vicioso, parece que eu tô vendo um repeteco do ano passado. Um excelente elenco, excepcional, jogadores cracaços de bola, só que fica nessas trocas constantes de treinador. Então dá para ter sequência? Dá para acontecer? É difícil, cara. Quem que tá disponível no mercado? Que pode ser o Cuca, por exemplo, que poderia ser um nome importante, tá no Atlético Paranaense. Então, assim, quem que tá disponível? E outra, assim, a gente tem que olhar o que o Felipão fez no ano passado. Demorou a engrenar? Demorou muito. Demorou muito, mas ali o torcedor já tinha um entendimento que, poxa, eliminado da Libertadores, a temporada já foi. Em dado momento, o time engrenou e embalou e o torcedor voltou a sonhar com o título em dado momento. Esse é o treinador que vai sair do Galo. Ou seja, a gente já fazendo análises, pô, é um treinador ultrapassado? Eu não sei, é difícil dizer. Agora sim, o início de temporada ruim? Óbvio que é. Óbvio que é. Era pro Atlético Mineiro, com todo o respeito a qualquer outra equipe, vencer o Campeonato Mineiro goleando todo mundo. Sim, com muita tranquilidade, de forma absolutamente contundente. Assim como seria, a gente imagina que deveria ser com o Flamengo no Rio de Janeiro, tirando algumas exceções, né? Por exemplo, o Fluminense dá para competir, mas todo respeito ao Botafogo e Vasco, não há nível de competitividade com o Flamengo. Hoje, na minha opinião. A mesma coisa o Palmeiras em São Paulo, que penou, né? Teve resultados mais magros, alguns empates aqui e ali. Engrenou aí na última rodada, né? Contra a Ponte Preta, né? Mas a gente olha para essas equipes e olha para o estadual e fala, cara, era para essas equipes já estarem batendo em todo mundo e sendo absoluto no campeonato, tirando algumas exceções, né? Por exemplo, encarar um clássico, porque tem torcida única, né? Então você vai encarar um Corinthians, você vai encarar um São Paulo, por exemplo, que é o atual campeão da Copa do Brasil, muito time também, né? Então, assim, tirando algumas exceções, todo o resto é Palmeiras sobrar no Campeonato Paulista. Então a gente pode olhar e falar assim, pô, tá sobrando? Não tá. O Flamengo tá sobrando no Rio? Não tá também. Tá sobrando, mas não tá com tanta folga. O Galo necessariamente precisa sobrar? Não. Não precisa. Né? Mas aí, por isso que eu falo assim, isso necessariamente exclui a necessidade do torcedor de exigir resultados melhores, de exigir níveis competitivos maiores, atuações melhores, né? Aí é que tá, né? Aí eu deixo pro torcedor. Eu só trago uma reflexão de que, assim, parece que eu tô vendo um repeteco do ano passado, né? E se for um repeteco do ano passado, a gente vai colocar o Galo mais uma vez como uma das equipes favoritas a brigar por grandes títulos e não vai ganhar, tá? Espero que isso não aconteça. Espero que venha um treinador que mude tudo, que revolucione tudo. Enfim, não sei quem pode vir, tá? De repente traz um Jorge Jesus aí. Não sei, pode acontecer. E aí revoluciona tudo. Não sei, né? Pode acontecer, mas daí a acontecer são muitas, né? E muitas coisas, muitas variantes, né? Jorge Jesus tá lá, né? No Oriente Médio, batendo recorde de vitórias com o Al Hilal.
né? Será que ele vem? Né? Então, assim, quem está disponível no mercado? É complicado, né? Bom, era para ser um podcast rápido, me delonguei aqui na reflexão sobre Galo. Vamos passar sobre as duas últimas notícias do dia, tá? Porque aqui o notícia do G1, o Daniel, a Justiça da Espanha deu liberdade provisória para o Daniel Alves sob a fiança de 1 milhão de euros, tá? Uma quantia baixíssima, né? 1 milhão de euros. O Tribunal de Barcelona aceitou o pedido da defesa e aguarda em liberdade a decisão final, tá? Então, liberdade provisória, tá? Vamos lá, aqui, em decisão publicada nessa manhã, aqui o G1 teve acesso, aqui o artigo de Luísa Belchior. Os juízes da Audiência Provincial de Barcelona, a instância mais alta da justiça da cidade, aceitaram deixar Daniel Alves em liberdade provisória sob a fiança de 1 milhão de euros, cerca de 5,4 milhões de reais, enquanto a defesa aguarda a sentença definitiva, tá? Porque dá para recorrer e tudo mais, né? Vai ter os passaportes recolhidos, tá? O passaporte brasileiro e o passaporte espanhol. E, enfim, ele disse que não vai fugir, mas eu já falei aqui mais de uma vez, vou falar hoje de novo, não estou dizendo que é isso que vai acontecer, tá? Um cidadão que tem 1 milhão de euros para pagar uma fiança, tá? E isso é pouco para Daniel Alves, por tudo que ele conquistou na carreira, o patrimônio dele deve ser, sei lá quantas vezes mais que isso. Não dá nem para ter noção. Mas assim, na Europa, para quem não sabe, a Europa é tipo um país, né? O mercado comum europeu lá, a União Europeia, né? Não é mercado comum europeu, mas mudou não, mas é a União Europeia. Os países da União Europeia, e a Espanha é um deles, funciona como se fosse assim. A União Europeia é um grande país e os países da União Europeia são como se fossem estados. Então, imagina o Brasil, né? A gente tem o estado do Rio, de São Paulo. Para viajar de São Paulo para o Rio, você precisa mostrar documento, RG, você não precisa mostrar nada. Você não precisa mostrar nada. Você compra o bilhete, a passagem e vai. A mesma coisa vale se eu quiser ir do Rio para Espírito Santo, do Espírito Santo para lá, para Bahia, enfim. Precisa mostrar documento? Não. É mais ou menos essa a ideia, tá? É mais ou menos. Você pode ter que apresentar, obviamente, uma documentação, até porque deve ter ali deve ter não, tem um mínimo de segurança, né? Que os caras ficam monitorando, tal, né? Eles têm ali a polícia deles, então não é tudo a isso. Mas assim, para você viajar da Espanha para Portugal, da Espanha para Itália, que são países próximos, da Espanha para França, é dois palitos, tá? Não precisa nem vou evitar pegar trem para de repente evitar algum. Dá para fazer. Você pode pegar um carro e pode viajar entre os países sem nenhum tipo de restrição, tá? Sem nenhum tipo de restrição. Você pode viajar tranquilamente, né? Muita gente faz isso, muitos mochileiros fazem isso na Europa, né? Chegam num país, pegam um carro, um trem e vão viajando por vários países da União Europeia, tá? Então não precisa de passaporte, nenhum tipo de documento para fazer isso. A menos que a polícia de repente te pare e aí você tem que apresentar algum tipo de documento para se identificar. Aí, né, coisas do acaso, né? De repente está acontecendo uma blitz ou alguém cometeu algum crime, a polícia está procurando, enfim, né? Existem uma série de circunstâncias, mas no geral você pode viajar de forma tranquila. Você chegar, né, país, se ir até a beira da União Europeia, depois atravessar a fronteira com um país que não é da União Europeia, de forma ilegal. Tranquilo? Tranquilo também, né? A gente pode atravessar do Brasil para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, de forma tranquila. Existe algum tipo de barreira mais complicada? Não, não existe. Né? E de lá você pode pegar outro tipo de transporte, embarcação, e a gente conhece tantas e tantas histórias de migrantes mundo afora, né? Que de repente estão fugindo de situações de guerra, né? Então consegue pegar um transporte, mesmo que legal, viajar para outro país como refugiado e tudo mais. Então, assim, os transportes, apesar de já começar a ficar mais complicado, ele ainda não é tão difícil, né? Para alguém que tem 1 milhão de euros para investir, né? Para pagar a fiança para uma liberdade provisória. Então, é apenas a reflexão, gente. Eu não estou falando que ele vai fazer isso. Eu só estou dizendo que sim. Um cidadão que tem 1 milhão de euros na conta para pagar uma fiança, né? Sim, para ele viajar da Espanha, atravessar ali, né?
esqueci o nome da região ali, o Mediterrâneo, né? A região do Mediterrâneo para chegar no norte da África, para um cidadão como esse não é nada, né? E de lá seguir como para qualquer outro lugar. Então, sim, não sei o que pode acontecer, né? A gente obviamente dá um voto de confiança na palavra do Daniel Alves, mas eu estou dizendo que assim, né? Pode acontecer, né? Pode acontecer. Enfim, a gente ficou naquela de, poxa, a justiça foi feita, né? Que legal que isso aconteceu, que legal que eles condenaram uma pessoa pública da forma como foi, mas aí a gente vê que, né, os trâmites legais têm uma série de, não digo nem falhas, mas tem uma série de nuances. Falha não é, né? Falha não é, gente. Tem uma série de nuances que permitem que de repente, né, não tô falando, mais uma vez, não tô falando que é o caso do Daniel Alves, mas que de repente uma pessoa mal intencionada se utilize dessas nuances que deveria ser para o bem, que deveria ser para o se utilize para o mal, né? Enfim, volto a repetir, não tô falando que esse é o caso, só tô falando que para alguém que tem tanto dinheiro é muito fácil, né, se evadir da Espanha, tá? Vambora, vamos para finalizar. O STJ vai julgar nessa quarta-feira, dia de hoje, né? Se o Robinho deve cumprir pena por estupro no Brasil. Tá? Então a gente vai acompanhar um pouquinho. Gente, assim, vai começar hoje, mas é um processo que pode se delongar por muito e muito tempo, tá? Aqui o artigo pela redação do GE e foi condenado mais uma vez, só para relembrar, né, em 3 instâncias da justiça italiana. Não existe mais nenhum tipo de recurso que o Robinho possa apelar para o governo italiano, então foi punido até pela última instância. E aqui os ministros vão avaliar se a sentença cumpre as formalidades previstas na legislação nacional, nossa legislação brasileira, e em tratados entre os dois países para que ela tenha efeitos no Brasil, tá? Bem, gente, como eu falei, é um processo muito longo, né? Muito longo. Não acho que vai ser uma coisa que vai ser definida em questão de semanas, nem de meses. Talvez seja algo que leve anos, na minha opinião. E vamos ver como é que vai ficar, tá? Enfim, é isso. Só o convite. Todas as notícias a gente vai trazendo aqui, tá? E por hoje eu encerro. Hoje eu encerro por menos de meia hora. Então tá valendo, tá valendo. Bom, vamos para a agenda do dia, já que a gente tem um tempinho a mais, tá? Aqui a gente tem um tempinho a mais. A gente vai seguir aqui, né, com o Campeonato Brasileiro Feminino. Vamos ter Copa do Nordeste, vamos ter Copa Verde, enfim, os outros campeonatos estaduais que a gente não tá falando tanto. Pedimos até perdão, mas talvez amanhã, ou talvez depois de amanhã, a gente vai voltando e vai repercutindo mais notícias esportivas da semana, tá? Agradeço demais você que nos acompanha até aqui, deixa aquela famosa moral pra gente, tá? Valeu muito. Ótimo resto de semana para todos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.